Se Putin ficar encurralado, fará ele o temido ataque nuclear? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Vladimir Putin já explicou em seus discursos que não aceitará mais as regras sob as quais o mundo opera hoje. Ele quer um novo sistema no qual a Rússia seja amplamente reconhecida como uma superpotência e que sua esfera de influência seja dramaticamente expandida. No entanto, Putin não quer que a Rússia conquiste tal posto através do comércio, da influência política ou da diplomacia. Para ele, Moscou tem o direito natural de se determinar, ou pelo menos de vetar, as decisões políticas tomadas na região que engloba os países bálticos, passando pela Polônia e até a Romênia. Na retórica do Kremlin, a Ucrânia deve desaparecer como Estado, e para isso, todas as armas, inclusive as nucleares, poderiam ser usadas para evitar a interferência de terceiros na guerra. Isso é, Putin queria apagar uma nação sem ser incomodado. Com esse intuito, Putin fez sua primeira ameaça de ataque nuclear em 24 de fevereiro de 2022. 3 dias após a invasão da Ucrânia, anunciou que havia colocado as forças nucleares russas em alerta. No primeiro momento, a estratégia funcionou. As ameaças limitaram o fornecimento de armamento ao exército ucraniano, já que os países do Ocidente temiam as ogivas russas e sua consequente poeira radioativa. Com isso, as armas ocidentais só começaram a chegar à Ucrânia quase um mês depois, e mesmo assim eram armas leves e portáteis como os Manpads. Vale lembrar que desde o início da invasão russa, a Ucrânia pedia desesperadamente sistemas de defesa antiaéreo, que foi prontamente negado pelos países membros da OTAN. E, nesse aspecto, o senador americano Mitch McConnell confessou em entrevista para a Fox News que a ajuda americana demorou demais para chegar. Com a frequência das ameaças nucleares russas, no entanto, o tom ameaçador da retórica foi perdendo seu poder de chantagem ao cair no lugar comum. E então armamentos de cada vez maior poder de fogo, como os HIMARS, começaram a ser fornecidos à Ucrânia. Em 21 de setembro de 2022, dia em que Putin anunciou a mobilização forçada de 300 mil homens, o ditador renovou suas ameaças nucleares, ao dizer o famoso e apelativo "isto não é um blefe", frase preferida de 10 entre 10 blefadores. Ele esperava dissuadir o Ocidente de enviar mais ajuda à resistência ucraniana. Putin, sabidamente, explora um cacoete mental presente em nossa cultura, a vitimização. Veja, quando imaginamos uma hipotética guerra nuclear, nos colocamos automaticamente como vítimas, e de repente a guerra real parece não mais importar. O que é a invasão da Ucrânia comparada ao fim do mundo? O historiador Timothy Snyder explica que esse é o ponto em que entra o oportunismo dos propagandistas russos, que tentam avançar a narrativa de que tudo é culpa do Zelensky. Se ele se rendesse, estaríamos todos salvos. Ou seja, essa é uma tentativa de manipular o emocional das pessoas para que elas culpem as verdadeiras vítimas, os ucranianos, mas que estão resistindo a uma invasão genocida, conforme explicitamos no vídeo Um ano de guerra imperialista de Putin na Ucrânia. O link está na descrição abaixo. Sempre que algum país anuncia o envio de um novo armamento para a Ucrânia, os opinadores gritam aos 4 ventos: escalada na guerra! A Rússia vai fazer ataques nucleares! Esse é o medo instrumentalizado por Moscou, que alastra um sentimento de ansiedade em todos nós. Para sairmos do estado de medo e apreensão, passamos a achar que a Ucrânia deve se render, para acabar logo com isso, para todos nós nos sentirmos seguros. Assim, o Putin, que já falou que a opinião pública e democracia são as fraquezas do Ocidente, tenta manipular o psicológico das pessoas. Ele quer que todos exijam que seus governos cessem a ajuda à Ucrânia em troca de evitar a hipotética catástrofe nuclear. A partir daqui, agora que revelamos a perversidade da propaganda russa, podemos discutir o assunto central do vídeo com a seriedade que ele exige. Analisando o uso das armas nucleares táticas no teatro de operações, a vantagem que elas teriam não é clara. A Ucrânia não usa grandes colunas de tanques ou enormes aeródromos para justificar sua utilização. Para atingir os alvos militares da Ucrânia, aparentemente essas bombas não possuem vantagem estratégica sobre os mísseis de cruzeiro. Quanto ao efeito moral que elas poderiam causar, segundo uma pesquisa feita pelo Munich Security Index, 89% dos ucranianos querem continuar a lutar
mesmo com o uso de armas nucleares táticas por parte de Moscou. E para 93% deles, só aceitariam um acordo de paz caso os invasores retirassem de todo o território ucraniano, inclusive da Crimeia. Além disso, dependendo da direção do vento, a poeira radioativa poderia se deslocar no sentido das posições russas, ou até mesmo alcançar o próprio país. E tendo em vista a falta de preparo dos mobilizados russos, neste cenário, eles certamente entrariam em pânico e abandonariam suas posições. Isso sem contar os problemas de saúde para os civis ucranianos das regiões ilegalmente anexadas por Moscou e que agora são, pelo menos na visão do Kremlin, cidadãos russos. A Rússia também poderia perder o apoio político de nações importantes, como a China e a Índia. Além disso, seria um golpe tanto para o status russo de suposta segunda potência militar do planeta. O uso nuclear tático seria uma admissão de que seu exército, supostamente másculo e poderoso, não conseguiu derrotar, por meios tradicionais, o Oeste afeminado, não é isso que eles falam? Portanto, um cenário nuclear não traria qualquer tipo de vantagem para a Rússia, nem militar, nem política, e muito menos reduziria a vontade ucraniana de lutar. Mykola Bielieskov, analista político de Kiev, argumenta que os civis ucranianos não têm medo de ataque nuclear. Isso ocorre porque os ataques convencionais russos já causaram tantos danos quanto dezenas de armas nucleares táticas, e também porque a Ucrânia luta por sua sobrevivência, não tem escolha a não ser resistir. Agora, quanto ao uso de uma ogiva nuclear muito maior, direcionada a destruir uma cidade ucraniana inteira, na expectativa de uma rendição incondicional do país, bem, esse cenário é bem improvável. Putin não lança a bomba sozinho. O intelectual português Bruno Maçãs argumenta que várias pessoas ficariam sabendo da ordem, como oficiais militares, oficiais de inteligência, assessores e oligarcas. Como a resposta ocidental a um ataque nuclear russo é previsível, eles provavelmente estimariam que os riscos de manter o atual regime superariam em muito os riscos de derrubar Putin. Portanto, atuariam removendo Putin do poder com um golpe do Estado. Atenção, não estamos afirmando que Putin vai sofrer um golpe de Estado nos próximos meses. Só estamos argumentando que, numa situação hipotética de uma ação nuclear de larga escala, as consequências de se derrubar Putin seriam menos desastrosas para a Rússia do que as possíveis consequências de seguir com a ordem. Embora tenhamos feito uma leitura racional da situação, a propaganda russa mira o emocional das pessoas. Portanto, é comum ouvirmos alguns dizerem: "Ah, mas a Ucrânia não poderia ceder os territórios ocupados num acordo e acabar logo com essa guerra?" Bem, primeiro que, como já citado, a população ucraniana não quer isso. Os ucranianos não querem viver sob o regime russo, nos chamados campos de filtração, repletos de valas comuns para despejo de corpos. Segundo revelado pelos escritores Anne Applebaum e Stanislav Azeyev, os ucranianos são sistematicamente submetidos a uma série de condições degradantes. Além disso, não é desejo de Moscou anexar apenas um pedaço da Ucrânia. A mídia russa já fala em desnazificar até a Moldávia e o Cazaquistão, então não é possível acabar logo com isso. Segundo que, globalmente, seria uma tragédia ceder à chantagem nuclear. Nesse quesito, Timothy Snyder argumenta que se qualquer estado nuclear pode coagir outros por referência a seu estoque de ogivas, então a diplomacia torna-se impossível. Os estados não nucleares sempre teriam que ceder nas disputas. Dessa forma, o sucesso russo provocaria uma corrida por armas nucleares para que as nações possam resistir a futuras chantagens. E por uma questão de estatística, quanto mais países tiverem bombas, maior a probabilidade de ocorrer uma altercação nuclear. Assim, é justamente o apoio à Ucrânia que diminui a chance de acontecer uma guerra nuclear, ao mostrar que a chantagem atômica russa é inútil, não funciona. E reforçando o argumento de Bruno Maçãs, de que a elite russa agiria para impedir um ataque nuclear em larga escala, Snyder diz que a proliferação dessas armas é prejudicial ao próprio interesse russo, já que o país não é a potência na economia, nem na política e nem na ciência. O único suporte para a narrativa russa de ser uma superpotência é justamente seu arsenal nuclear. E uma vez que os vários outros países, inclusive vizinhos como a Polônia, também obtiverem um arsenal semelhante, Moscou perderia automaticamente seu status de pertencer a um grupo ameaçador e seleto de nações. Isso, para os nacionalistas russos, seria absolutamente intolerável.
Snyder escreve: não há narrativa que possa restaurar a sensação de status de superpotência depois que ele é perdido. Nesse sentido, o historiador argumenta que é mais provável a Rússia recuar, retirar suas tropas da Ucrânia, do que fazer um ataque atômico e provocar, assim, uma corrida nuclear na região. Ele ainda lembra que o arsenal americano não impediu a nação de abandonar diversas guerras, e o arsenal soviético também não impediu os socialistas recuarem na sua invasão no Afeganistão. O teste nuclear francês de 1960 não salvou a França da derrota na Argélia, assim como as ogivas britânicas não preservaram o Império da Rainha. A invasão em si não tem previsão de acabar. Putin continuará a enviar soldados russos para morrer na guerra até o seu poder político interno ficar realmente ameaçado. Neste momento, o autocrata vai alegar que a operação especial foi um sucesso, que conseguiu eliminar as forças da OTAN que estavam prontas para invadir a Rússia e recuará as tropas. Ele vai focar seus esforços em se manter no poder. Mas o emprego de bombas nucleares seria altamente improvável. Não faria os ucranianos se renderem, faria a Rússia perder apoio internacional de aliados e a futura proliferação nuclear como consequência da ação seria um tremendo golpe para o status quo russo, algo que sua elite jamais permitiria. Portanto, pessoal, não há razão para pânico e apreensão. As ogivas nucleares não serão utilizadas. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Estação Verão, revisado por Baby Yoda e narrado por mim, Peter Turgulha. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!